Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma Tarrafa Literária. Mesa 3 tem muita programação ainda aí pela frente, vocês podem conferir a programação completa nas redes sociais da Tarrafa Literária e também da Realejo Livros. Porque na colônia, quem sai à rua é o escravo. Veja, você não faz novela ambientado na colônia, a não ser à custa da verossimilhança. Além dos franceses, os franceses eles tinham uma visão diferente de outros viajantes que vieram para o Brasil nesse período? É difícil, né? Mas veja, muita coisa do que passa na rede social é o que passa no nosso cotidiano. E isso, no detalhe, não é historicizado. Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma Tarrafa Literária. Mesa 3 tem muita programação ainda aí pela frente, vocês podem conferir a programação completa nas redes sociais da Tarrafa Literária e também da Realejo Livros. E o papo agora é com Jean-Marcel Carvalho França. Vou ler o currículo dele. Jean-Marcel Carvalho França é historiador, escritor, professor universitário, tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Estudos Literários também pela UFMG e pós-doutorado pela Unesp e pela Universidade Federal Fluminense. Jean-Marcel, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bom, prazer estar aqui. Vamos ver, acho que vai ser bem interessante, até porque se trata de Santos e nós estamos falando de viagens marítimas e tal. Tem toda uma ligação. Tem tudo a ver. Nós temos, inclusive, um autor aqui da cidade de Santos, o Alessandro Atanes, que fala muito sobre esse tema nas suas obras, nas suas palestras. É um tema muito caro também, a cidade de Santos. Foi, inclusive, tema da Tarrafa Express, que o Tarran realizou faz pouco tempo. Muito palpitante. Toda cidade marítima tem isso muito forte, né? Eu me lembro sempre de Brás Cubas, que Brás Cubas morreu de desgosto porque Cavendish acabou com toda a documentação de São Vicente. É complicado. Queria começar esse papo, Jean, pedindo para você falar sobre o teu novo livro, Franceses no Brasil, Cartas e Relatos, 1817 a 1828, e sobre como foi a pesquisa para esse trabalho. Então, eu trabalhei, há 20 anos eu trabalho com viajantes, mas basicamente viajantes do Brasil colônia. Esses, por acaso, não, são das primeiras décadas do século XIX. Eu queria me desvencilhar deles um pouco, mas acabei voltando a eles. Nesse meio termo, eu fiz uma outra coisa, fiz um livro, porque eu sempre trabalhei os viajantes para ver como os europeus tinham nos construído, ou tinham nos representado na Europa durante os séculos XVI, XVII, XVIII. O XIX já me interessava menos, porque você já tem outros componentes, a gente vai falar disso mais adiante. Eu estava tentando olhar agora, eu tentei olhar como os estrangeiros nos viram e tentei olhar como um português que não fala outra língua, que só lesse em língua portuguesa, que ideia ele teria do Brasil se nunca tivesse vindo ao Brasil? Que é uma coisa que o estrangeiro leu lá nas narrativas de viagem. Mas vamos supor um português que não pudesse ler isso. Ele pudesse só ler o Gândavo, coisas desse gênero. Que ideia ele teria? E o que eu descobri? Eu descobri que tem dois Brasis. Tinha dois Brasis. Um Brasil construído pelos estrangeiros, que circulou pela Europa, e um Brasil que era feito em português para os brasileiros. E esse Brasil, um Brasil, não conhecia o outro. Ele só veio a conhecer o outro no século XIX, quando Dom João VI vem para o Brasil, os estrangeiros vêm com ele, os portos se abrem, você tem uma visitação estrangeira intensa, nunca teve tanto relato sobre o Brasil feito por estrangeiros como nessa primeira metade do século XIX. E aí esse Brasil se conhece. E o que eu estava interessado, então? Em saber qual era a opinião que os brasileiros tinham da opinião estrangeira. Então eu fui fazer um levantamento sobre isso. E eu descobri essas três personagens, que nós vamos falar deles, desses franceses no Brasil, que são as três personagens mais odiadas. Esse é o dado. Eu achei por causa disso. Quer dizer, quais foram os viajantes que tiveram reações mais negativas
dos letrados brasileiros do século XIX. Isso está publicado em jornal. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Era praticamente um gênero literário, esses relatos de viagens naquela época, mais do que hoje, inclusive, né? Tem muito mais. Na primeira metade do século XIX, talvez você tenha... Durante o século XVIII, você já teve um grande apogeu disso. Mas no século XIX, você tem um traço diferente. Ele concorre com uma outra documentação sobre o Brasil. Não são mais exclusivamente os relatos de viagem. Mas se você pensar nos séculos XVI, XVII, XVIII, toda informação que um estrangeiro tinha sobre o Brasil vinha dos relatos de viagem. Era o que ele conhecia do país. E até a metade do século XIX, quando o Brasil se abre para as nações estrangeiras e tal, você tem uma corrida aos portos brasileiros enorme. E você tem muitos aventureiros que vêm para cá, muitos cientistas, gente ligada às ciências da natureza, à história natural, ou seja, uma pletora enorme de tipos que vêm e, fundamentalmente, publicam coisas sobre o Brasil. Agora, desses todos que publicaram, esses 3 indivíduos, curiosamente, foram muito mal vistos. Tem um quarto, mas esse quarto ele saiu, eu resolvi não incluí-lo, ele já foi publicado há um tempo atrás. Mas são 3 odiados, digamos assim. Eu assisti uma live que você fez no canal da Unesp no YouTube, em que você falava disso. Eu tive a impressão ali dentro daquele relato de uma coisa meio parecida. A gente pode fazer um paralelo com o que existe de rede social hoje, cancelamentos, só que era tudo por carta e no jornal, né? Quer dizer, se publicava uma... Pode falar. Não. Ali você tem um dado curioso, porque o argumento civilizatório do viajante, quer dizer, ele fala, olha, as cidades são muito desorganizadas, falta isso, falta aquilo, o governo fala que falta aquilo outro, os hábitos da população não são tão civilizados como deveriam, Isso é ambíguo para o crítico, porque ele concorda com o argumento. Então ele tem um trabalho difícil de contorção mental aí, que ele tem que dizer que não é bem assim, mas ele não pode negar o argumento. Porque hoje você cancela o camarada, você fala, o argumento dele não vale nada, ponto. Ele é um sei lá o quê, e cancela. O crítico do Brasil do século XIX, ele acredita nos valores da civilização. Então ele tem que lidar com aquela crítica que vem do estrangeiro. Então ele bolou algumas estratégias. Por exemplo, você só conheceu uma parte do Brasil. O tempo que você esteve aqui não foi suficiente para você ter uma análise profunda da sociedade. Você só frequentou a parte menos civilizada. Então você cria subterfúgios para tentar incorporar a crítica e ao mesmo tempo dizer, olha, você exagerou. Pera lá, mas você exagerou. O único dado que é difícil de ser contornado é a escravidão. Ela é muito complicada para o brasileiro recebendo a crítica de fora. Como é que esses 3 personagens do teu livro enxergaram esse ponto específico? Os 3 tocaram nesse assunto? 3 tocaram nesse assunto. Se fôssemos falar de assuntos comuns, esse talvez é o mais comum dos comuns, digamos assim. Os 3, primeiro, eles vivem numa época, veja, você vem numa sociedade que ela é majoritariamente negra, ao menos visualmente. Por quê? Porque na colônia, quem sai à rua é o escravo. Veja, você não faz novela ambientado na colônia, a não ser à custa da verossimilhança. Porque não tem vida na colônia, não tem vida urbana na colônia. As ruas da colônia são pouco movimentadas. Quem circula nela são negros africanos, geralmente escravos. Não só libertos, às vezes, negros de ganho, mas é uma presença majoritária negra. Então o estrangeiro sempre observou isso, que as cidades brasileiras eram cidades majoritariamente negras. Isso é uma observação constante. Que há uma certa crueldade na escravidão, também, isso se observa.
Alguns até relativizam isso, dizendo que os trabalhadores não sei da onde têm vida pior, mas enfim, todos constatam isso. Mas a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, de uma série de mudanças que você tem no pensamento europeu, a escravidão gera uma indignação humanitária. Você está impingindo a outros seres humanos uma relação de humilhação. Então você está transformando outros seres humanos em humanos menores. Isso começa a ser muito forte no imaginário europeu. E isso vai aparecer nas narrativas de viagem. Num crescendo. A partir de 1875, por aí, né, de 1700, desculpe, 1775, 1770, num crescendo, vão aparecendo, os tons vão ficando mais fortes sobre a escravidão, a indignação em relação à escravidão. Há quem diga, são os interesses ingleses. Não, não é verdade. Os seres humanos não agem movidos só por um interesse. Não é? Há uma questão moral, uma questão subjetiva que é muito forte. E foi isso que mudou, fundamentalmente, no imaginário europeu. Mudou essa ideia, humanitarizou-se o escravo, digamos assim. E os três vão ver desse ponto de vista. É desumano. Uhum. O que tinha no Brasil nessa época? Como era o Brasil nessa época? O que esses visitantes vinham fazer aqui? E por onde eles percorriam? A que caminhos eles tomavam aqui dentro do Brasil? Rio de Janeiro, essencialmente, né, que era a capital. Para onde mais eles iam? Então, isso varia muito. Na colônia, só cidades portuárias. Você não podia entrar pelo Brasil afora. Então, só cidades portuárias. Na colônia também, só durante o dia. Não se podia dormir em terra. Tinha que se dormir no navio. E na colônia também não se ficava passeando muito, não. Porque você só passeava com uma guarda ao lado. Não podia andar por aí, a Deus dará. Raros visitantes que foram convidados, né, que aí desfrutaram de alguma liberdade. Mas o que você tem? Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Santos, pouco menos, mas alguns visitantes. Santa Catarina, uns 2 ou 3 durante todo o período colonial. Eu digo não que visitaram, mas que deixaram registrado a sua visita. Uhum. Que escreveram alguma coisa sobre isso. Você tem poucos visitantes. No século XIX, muda completamente o quadro. Essas pessoas podem vir, elas podem ficar muito tempo, elas podem visitar diferentes regiões do Brasil, como Saint-Hilaire, por exemplo, né? Que visitou aí quase o Brasil todo, o Brasil conhecido, então. Maximiliano, o príncipe Maximiliano também. Então, você tem vários visitantes que vão... Outros vão estabelecer residência no Brasil, vão ficar 10 anos, 20 anos. Denis, o Debré... Então, muda muito a configuração. Esses viajantes já têm mais tempo, observam mais. Esses, por acaso, esses 3 que eu traduzi, eles estão de passagem. Né? Salvo um deles, o Jean-Baptiste Duville. Esse, sim, ele se enquadra bem, falando um pouco desses viajantes, ele se enquadra bem naquela ideia que a gente tem do viajante aventureiro. Um indivíduo que sai por aí, dá uns golpes aqui, acolá, casa em algum lugar, ficou viúvo, recebeu uma herança, aí ele resolveu abrir um negócio em Buenos Aires, chegou em Buenos Aires, aproveitou da guerra com o Brasil no Prata e começou a fazer tráfico de mercadoria. Aí não deu certo na Argentina, ele casou, veio para o Rio de Janeiro. Então esse é um aventureiro de fato. Os outros 2 não, são respeitáveis intelectuais franceses que estão a caminho. O primeiro deles, o Arago, ele está a caminho de uma viagem de circunnavegação. E o último, Jacquemont, é um botânico, digamos assim, um especialista em história natural, geólogo, extremamente respeitado na França. Embora tenha morrido muito cedo, com 34 anos, mas dizem que ele tem... Eu confesso que eu conheço pouco a obra dele, mas dizem que ele tem descrições maravilhosas da Índia, tem relatos maravilhosos da Índia, e ele está de passagem pelo Brasil, irritado porque a viagem atrasou,
e ele tinha veleidades libertárias e tal, então ele se irrita muito com o Bolívar, que tinha acabado de ascender ao poder e tal, e tem uma visão extremamente negativa do Rio de Janeiro. Ele é o mais odiado, ao ponto do nome dele virar sinônimo de agressão ao Brasil. Você falava mal do Brasil, a pessoa dizia, não me venha com jaquemons. De tão agressivo que ele foi. Essa polêmica durou alguns anos, né? Muitos anos, muitos anos. As pessoas se recordavam dele 20 anos depois, 30 anos depois da publicação. Ao ponto, e eu até, essa é uma parte que eu cito no livro, um deputado vai pedir dinheiro para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. O dinheiro era uma verba destinada ao Instituto Histórico para reforçar o caixa do Instituto. E ele fala assim, olha, é bom que reforcemos o caixa do Instituto para depois não sermos taxados de um bando de ignorantes, como fez aquele Jaquemon. Então, o texto dele foi usado. E ele criou um problema também para a família Tuné, que eram brasileiros dedicados, quer dizer, imigrantes, mas abrasileirados, dedicados, né? Tem um papel importante na formação da cultura brasileira, né? O descendente dele, o Sgranholi Tuné, meu Deus, o que seria de nós paulistas se não fosse esse homem compilar coisas por aí, não é? Eles receberam esses franceses, que eles também eram homens de cultura. E os franceses falaram mal do Brasil, e eles pagaram o pato, porque disseram que eles estavam conspirando contra o Brasil. Então, o Jaquemon criou uma situação ruim para muita gente. Além dos franceses, os franceses eles tinham uma visão diferente de outros viajantes que vieram para o Brasil nesse período? Os franceses são, digamos, menos polidos no trato do outro. Os ingleses têm uma flexibilidade maior. Para isso que hoje a gente chama de diferença ou sabe-se lá o quê. Deve ser, eu acho que é o predomínio do racionalismo francês. Essa mania de que as coisas têm que ser demasiado ordenadas, sabe? Que tudo que não é demasiado ordenado a partir de um plano não é bom. Então, a ideia perfeita é Jardim de Versailles, né? Que é tudo ordenadinho e tal, é o sinônimo de bonito, tem a ver com os franceses. E acho que isso é engraçado, né? Porque também criava um certo fascínio. Queria saber como é que foi a pesquisa para esse livro e também a história dessa pesquisa. O que fez você se interessar por esses relatos específicos de viagem? E onde foi feita essa pesquisa? Foi só em jornais? Como você recuperou essas cartas? Algumas delas não eram cartas para jornais, eram cartas para parentes, né? Como é que foi essa pescaria das informações para o livro? No caso dessa pesquisa, ela teve uma dupla face. As narrativas são relativamente fáceis de serem encontradas hoje no mundo digital. Você tem, se você souber o caminho, tá? Muitos arquivos digitalizados, você acha isso relativamente fácil. O que deu muito trabalho para fazer, isso dá sempre muito trabalho, é saber como essas obras foram recepcionadas. Quer dizer, como é que o leitor viu isso? E isso você só pega em artigo de jornal, em um ou outro comentário também, sei lá, no prefácio de uma tradução, uma coisa desse tipo. E isso deu muito trabalho porque exigiu um levantamento nos jornais de época. Uma coisa foi boa, eles passaram só pelo Rio de Janeiro. Então, eu me concentrei nos jornais cariocas. Mas se você vai fazer isso numa dimensão do Brasil, são centenas de jornais que você tem que consultar. Tem um banco de dados maravilhoso da Biblioteca Nacional que você consegue fazer isso. Mas exige estratégia e paciência. Né? Uma grande paciência e uma estratégia para você encontrar aquilo que você quer. Porque senão você fica perdido no mundo da informação ali. Se você se deixar levar, você não sai dali nunca mais. Né? Vão te encontrar 20 anos depois perdido lá no labirinto lá dos jornais. Então, teve essa dupla pesquisa.
Os viajantes, você conhece os nomes e sabe as referências, porque 30 anos, 20 e poucos anos que eu faço isso. Então, praticamente eu sempre brinco com a nossa editora, a Marta, da Chão, que não há viajante que eu não saiba. Todos, se me apareceu, uma vez, tem um caso até curioso sobre isso, eu fiz algumas pesquisas na biblioteca do falecido José Mindlin, que agora é a Brasiliana. E uma vez cheguei lá com uma lista e o Mindlin me pediu para olhar. Aí eu passei para ele e tal, e ele ficou intrigado, assim, olhou. E aí falou assim para mim: onde você achou essa gente? Falei: professor, procurando por aí, né? Aí ele falou assim: você sabe que tem uns que eu não conheço? Ele ficou extremamente irritado de não conhecer alguns daqueles viajantes. Então, os viajantes, com os anos, você vai se familiarizando com as referências e tal, você consulta os grandes catálogos, há grandes catálogos sobre isso, e acaba sendo fácil de encontrar. Das obras é sempre muito difícil. E outra coisa, em se tratando de colônia, praticamente é impossível você saber como as obras foram, no seu tempo, recebidas. Especificamente aquela passagem sobre o Brasil, é muito difícil. Você vê o resultado final, quer dizer, a imagem que se consolida do Brasil. Né? Por exemplo, se você pega São Paulo, o que se consolida é uma imagem de independência, uma imagem meio bandeirante. Então você vê mais ou menos que todos caminharam naquela direção de narrar São Paulo, que eles nunca viram, porque eles só foram ao litoral, né? Mas de narrar São Paulo a partir daquela perspectiva. Você vê o resultado final ali. Fico pensando como é que vai ser, permita uma filosofada aqui, como é que vai ser para o historiador do futuro ter que pesquisar em fontes de redes sociais. Quer dizer, o Orkut, por exemplo, que passou aqui pelo Brasil e não existe mais, como é que daqui a alguns anos vai se pesquisar esse tipo de coisa sem que se tenha isso impresso, professor? Como é que fica o trabalho do historiador num cenário assim? É difícil, né? Mas veja, muita coisa do que passa na rede social é o que passa no nosso cotidiano. E isso, no detalhe, não é historicizável. Sim. Não é? Quer dizer, a minha conversa com meu primo, enfim, coisas dessa natureza, o que não se sente muita falta. As grandes tendências nós vamos conseguir captar, porque elas são razoavelmente evidentes. Não é? Se vê no Brasil, há um gap nisso, os políticos não entenderam ainda que o Twitter não é a realidade, mas ele indica tendências de uma maneira muito forte. Então, você tem que pensar nisso. Não é? Você vê o esvaziamento, eu estou falando aqui contra a minha categoria, o esvaziamento dos especialistas. Hoje você fala para o leitor, o especialista falou isso, ele vai rir. Não é aí que está a verdade do fato mais. É num certo conglomerado de cruzamentos de opiniões que vão se consolidando na internet. Né? Isso é a dificuldade de você controlá-la também. Não se controla, é muito difícil de controlar. Primeiro porque você abre outras possibilidades. Né? E depois porque, olha, você não queria tanto democracia é isso. Tem uma pessoa que fala muito bem sobre Hayek, que fala uma coisa muito interessante sobre isso. No mundo, todo mundo sabe alguma coisa mais que você. Porque cada um vê o mundo de um lugar. Então, em alguma coisa, uma pessoa é mais especialista do que eu, nem que seja no quintal da casa dela. Então, eu preciso ouvir todo mundo. Não é? De onde eu vejo, eu não tenho a verdade, eu tenho uma perspectiva. Professor, para a gente passar para os outros temas aqui do nosso papo, eu queria deixar aqui um tempinho para o senhor falar alguma coisa que eu não lhe tenha perguntado sobre o livro Franceses no Brasil, que o senhor acha interessante colocar aqui, que seja interessante para quem está assistindo a gente. Eu acho que tem 3 temas que variam, aí não são os temas comuns, mas temas que são específicos de cada um, que vale a pena o leitor prestar atenção, digamos assim.
né? O Duville, ele teve uma experiência que ninguém teve no Brasil dos viajantes. Tem um de 1800 que teve essa experiência, mas a vida dele foi muito facilitada e tal. Ele ficou preso no Brasil. O de 1800, o Thomas Lindley, a Bahia liberou, não tinha jeito de manter ele preso, ele ficou circulando pela cidade, fazendo turismo, tomando nota, levou uma vida fácil. O Duville não, ele ficou preso, encarcerado. Então é uma experiência bastante singular, porque ele conta a vida nas cadeias de dentro. E isso é uma raridade, você não vê isso com muita facilidade nos relatos de viajantes. O Arago, ele gostou do Brasil e o Brasil gostou dele. Então, ele conseguiu ver coisas e ter acesso a casas, a conversas, a coisas que, em geral, os viajantes não tinham até então. Então, a narrativa dele é muito interessante nesse sentido. E outra coisa, ele percebeu que estava mudando o espírito, que havia um espírito de independência crescendo no Brasil. E é curioso porque ele passa em 1817 e ele passa em 1820. E em 1820 ele deixa uma única carta sobre isso, publicada em formato livro, mas uma carta. Uma única carta em que ele diz explicitamente: o Brasil não é mais o mesmo, ele será independente daqui a pouco. Então ele percebe essa mudança do espírito, a empolgação da população, a própria vida na corte, essa coisa toda que Dom Pedro se preparava para assumir o governo, enfim, essa coisa toda. O Jacquemont é difícil, ele é um pessimista, ele fala, olha, uma civilização, digamos que o que tem de interessante no texto dele, ele é o primeiro a analisar os efeitos, o primeiro eu não diria, mas ele analisa os efeitos da escravidão do ponto de vista civilizacional. E ele é muito pessimista da civilização que vem de uma sociedade escravocrata. Então esse é um detalhe que ele chama muita atenção no livro. Então são 3 aspectos diferentes e tal. E sempre aquilo que eu convido o leitor a fazer. É a visão do outro, é evidente que é a visão do outro. É o outro. Isso é uma obviedade de se falar. Não é? Falar, é a visão do outro. Claro. É uma visão europeia. Se fosse chinês, seria uma visão latina. E assim sucessivamente. Não é? E fundamentalmente como é que isso funciona. Quer dizer, que visão é essa que eles tinham do Brasil? Né? Perfeito. Vou passar aqui para algumas obras suas e dar uma pincelada, pelo menos, em cada uma delas. O senhor escreveu um livro sobre os piratas aqui no Brasil, em parceria com a professora Sheila. Fala um pouco desse trabalho. Piratas é um título, na verdade é um título falso, né? Porque eles são corsários. Curiosamente, Os 4 são corsários. Porque se colocasse corsários no Brasil, talvez não tivesse. Mas são corsários. Qual é a diferença básica? Os piratas estão a mando próprio, né? São autônomos, digamos assim. Os corsários têm carta de corso, ou seja, têm vínculos com seus respectivos governos. Geralmente governos com marinhas um pouco debilitadas, como a francesa, por exemplo. A francesa distribuiu carta de corso para todo lado. Ela nunca teve uma marinha muito consistente. Então, ela, salvo, acho que no final do século XVII. Depois, não mais. Então, ela distribuiu muitas cartas de corso. Né? E esses todos que eu e Sheila fizemos, Lancaster, Cavendish, do Guertruyan, do Clerc, os 4 são corsários. Vieram com cartas de corso, quer dizer, representavam, de algum modo, os seus respectivos governos. Né? Porque os piratas não agiram muito na costa do Brasil. Piratas, no sentido que a gente tem os piratas do Caribe lá, né? Agiram de fato no Caribe e no sul, aqui nos mares do sul, na costa do Chile, onde é muito forte a pirataria. Tem um período áureo da pirataria ali entre o final do 18 final do 17 e início do 18. Esses sim são piratas, né? Realmente agiam por conta própria,
tinham lá a sua base na Tortuga, atuavam na região do Caribe, e essa coisa toda. A reação do governo português a essas invasões, sempre muito despreparado, sempre muito dependendo da improvisação. Como sempre, sendo pegos de surpresa os governos, né? Isso, mas surpresa com aviso, né? Isso que é curioso. Eu te mando um aviso um mês antes, mas mesmo assim, daqui a um mês você me escreve e fala, eu estou surpreendido. Então, essa situação se repete muitas vezes e vai se repetir com os holandeses também. Né? Quer dizer, há avisos, mas veja, há uma impossibilidade concreta, né? Se armar, concreta, não há meios para isso. E também deviam enxergar nesses ataques de corsários uma possibilidade de ter um certo lucro também, né, professor? Muito, muito. A corrupção come solta, né? Porque você tem gente que faz a intermediação, não é? Você tem gente que faz o resgate, você tem gente que paga o resgate. Os próprios jesuítas reclamavam sempre, e é mentira, porque eles já participaram de resgates e tal, mas eles reclamam sempre que eles eram os onerados. E eram para pagar resgate, iam no colégio deles e eles tinham que dar contribuição. Mas não é verdade. As situações em que eles fizeram a intermediação e dizem as más línguas ganharam dinheiro com isso. A comissão deles. Ganharam a comissão deles. Que tipo de incidente diplomático causavam esses ataques de corsários por aqui, professor? Teve alguma repercussão, reflexo na Europa do que acontecia aqui? Bastante. No caso específico dos franceses, no Rio, né, é muito ambíguo isso, né? Desde o tempo lá do Cristóvão Jacques, lá no início da colônia, o governo francês reclamava, fazia pirataria na costa, mas reclamava da crueldade do Cristóvão Jacques, né? Que enterravam os franceses até o pescoço na praia e deixavam eles morrerem por conta dos urubus e de coisas do gênero. Ele não era realmente uma pessoa muito delicada, ele era meio bruto. Mas sempre se reclamou muito. O do Guet-Ruyan, ele foi muito lucrativo, a expedição dele, extremamente lucrativa. Ele vem sob pretexto, e é mentira, ele não veio para isso, mas ele vem sob pretexto de vingar o de Klerk, que foi muito mal sucedido e foi assassinado numa prisão do Rio de Janeiro. Dizem que o assassinato se deve a uma querela amorosa, que não tem nada a ver com represália de guerra, nada disso. Que ele se envolveu com uma senhora no Rio de Janeiro e o marido encomendou a morte dele. Mas não se sabe ao certo o que aconteceu. O do Guet-Ruyan veio porque ele tinha interesses. Ele tentou umas 6 ou 7 vezes se apossar da frota do Brasil e das riquezas do Rio de Janeiro. Tentou assaltar a frota no meio do Atlântico, tentou assaltar perto de Lisboa, tentou assaltá-la na costa dos Açores, e sempre deu errado. E um dia ele ocorreu, falou, por que eu não vou direto ao lugar de onde ela sai? É mais fácil do que interceptá-la no meio do Atlântico. E foi assim que ele fez. Chegando aqui, ele tomou conhecimento, ele conhecia, de ouvir dizer, a história do Klerk, e aí tomou para si uma espécie de vingança diplomática. Mas é relativo. Agora, as coroas protestavam tanto as invadidas, como as que tinham invadidas, mas tinham sido mal sucedidas. Interessante, né? Você vai cometer um roubo e reclama de ter dado certo. É da crueldade da reação. Né? Fala, um absurdo, mataram todos. Né? Há muito isso. O peso diplomático ali o Portugal menos, jogava menos peso na Europa, a Espanha muito mais. A Espanha foi muito mais vítima da pirataria do que nós, do que portugueses, né? Uhum. Ela foi de fato porque o Império Espanhol na Europa estava muito ancorado também no Império da França. Então,
Isso pesou muito no ataque dos inimigos da Espanha às frotas espanholas. Professor, mais alguma coisa sobre esse livro que o senhor queira destacar ou podemos... Tem uma peculiaridade, esse livro é todo feito com narrativas de época. Os documentos são todos da época. Não tem nenhum documento pós-factum, uma análise, nada disso. Ele é um diálogo entre impressões que ficaram dessas invasões. O livro é também da editora Chão. Não, é da Globo. Da Globo. Da Globo. Da Globo. Perfeito. Outro trabalho seu conta a história da maconha. A evolução, inclusive, da imagem da maconha ao longo dos séculos, né? Esse livro, 2 livros que eu fiz, agora não existe mais, o outro já foi até reeditado pela editora da UFSCar, o 3 vezes Zumbi, mas que foram os 2 livros que eu fiz para a Publifolha, basicamente. Foram para 3 estrelas, na verdade, o selo da Publifolha. O História da Maconha foi um desafio. Eu queria discutir aquilo de um ponto de vista histórico, sem tirar dali nenhuma conclusão política. Ele não é contra, ele não é a favor, não é esse o meu ponto. Meu ponto é dar subsídios para quem quer discutir contra, para quem quer discutir a favor, enfim, faça o que quiser com aquilo. Não há nenhuma ali. Eu desafio a pessoa a encontrar ali alguma derivação política do que eu tô. Poderia ser uma história do hábito de beber cachaça no final da tarde. Ou do hábito de tomar cerveja na sexta, aquela saideira do final de semana. Poderia ser uma coisa assim. Foi a história de um hábito, na verdade, que com o tempo se transformou num vício. Sim. Basicamente, um vício no sentido de a sociedade passa a encará-lo como um mau hábito. A visão, a abordagem a respeito da maconha, ela mudou muito ao longo do tempo, né? Começou sendo criminalizada, absolutamente criminalizada, como é hoje por uma parcela da imprensa. É ignorada. A maior parte da nossa história é ignorada. O chamado pito de pango, que os africanos usavam, mas os marinheiros também usavam, né? É uma herança negra. É difícil essa coisa de herança, né? Assim, veio de tal lugar. Pode ter vindo com os escravos, mas também pode ter vindo com os marinheiros portugueses que navegavam na Índia. Sim. Porque provavelmente veio da África por causa do hábito de fumar. Os indianos preparavam o haxixe com doces, coisas, bebidas e tal. O modo de consumo é diferente. Mas é difícil dizer se é um hábito de marinheiros ou se é um hábito de africanos. Se consolidou entre os escravos africanos, sim, razoavelmente. E não tem legislação para isso. Começa a ter no século XIX. E não tem nada associado propriamente ao vício. O escravo dispersava. Então era preciso não vender isso em grande quantidade nas cidades e tal. Então há algumas leis municipais sobre isso. Acho que Santos, inclusive, tem uma que vai ser adotada ali por volta de 1858, mais ou menos, proibindo a venda. A ideia de que ela vai ser depois criminalizada e também medicalizada, né? Ela vai ter direitos específicos, psicológico e tal, vai agir sobre a fisiologia e sobre a mente humana, essa coisa toda. Isso é do século XIX. Do século XX. O século XX é que vai construir essa ideia. Agora, tem umas ideias falsas que se propagam, né, sobre isso. Eu vejo muito isso. Você libera a maconha, você diminui a população carcerária. Não consigo ver essa relação. Já vi ministros falando isso. Não, o jovem
da periferia e tal. Sim, mas você vai legalizar e você vai criar uma linha de financiamento do BNDES para essas pessoas que estão traficando, para elas se transformarem em comerciantes autônomos. Quer dizer, não. O fato de você legalizar não significa que aquelas pessoas que faziam o tráfico ilegal vão migrar para a venda legal. Ou que vão ter espaço para isso, né? De repente esse espaço já está tomado por... Ele vai ser tomado por grandes companhias, por agricultores e tal. Então, o que vai acontecer? Ora, numa teoria simples da escolha racional, você vai optar por um outro tipo de tráfico. Não é? Não me parece muito lógico. Mas o livro não quer discutir isso, na verdade. O livro quer traçar uma história do hábito, basicamente. Ele chega até os dias de hoje? Passa pela contracultura, né? Que já houve uma mudança pela contracultura, que é curioso, né? Porque no Brasil, e você fala, não tinha reportagem sobre isso no governo militar, dezenas. Aquela revista Realidade fez dezenas de reportagens, a revista Veja, substituta da Realidade, fez outras tantas dezenas. Tá? O curioso é que as pessoas acham as origens africanas e tal, mas isso só foi descoberto nos anos 80. Nos anos 70, 60, quando ela volta, ela não volta pelas classes populares, ela volta pela alta burguesia, que conhece a contracultura. Sim. Tanto que os seus expoentes são todos da contracultura. Não é o John Lennon dizendo que estava maconhado no Palácio de Buckingham, é o Gilberto Gil sendo preso em 76 em Santa Catarina. São esses os ícones, não tem nada a ver com as classes populares. Em 80, depois da abertura, e também quando começam essas teorias das minorias e tal, essa coisa toda, é que você retoma as origens africanas da maconha. E você descobre uma coisa curiosa, que as classes populares sempre utilizaram. Sim. Essa tendência de observar a maconha como um potencial econômico e medicinal também, mas medicinal para o bem agora, né, no caso, ela vem de quanto tempo para cá? Olha, o medicinal, ela oscila muito. Você teve lá no início do século algumas pesquisas, depois a maconha foi muito satanizada, sobretudo depois de 34, 38, então ela foi afastada da indústria farmacêutica e da indústria dos cosméticos também, né? Que usa muito. E de 80, 90 para cá, você tem um crescendo disso, e aí você tem algumas doenças crônicas, que se descobriu que a maconha, não a maconha, né? O canabidiol, que ele tem um efeito salutar sobre isso, aí se você aumenta, porque também as pesquisas foram paralisadas. Então, tem muito pouca pesquisa avançada, pesquisa séria, nada militante, pesquisa sobre as potencialidades da erva, né? Então, você tem muito poucas. Agora, sobre o mercado econômico, vários países arriscaram. Você vê nos Estados Unidos ocorre um fenômeno interessante. Para você chamar um progressista e alguns trumpistas para conversar, só dentro de como é que chama? Um coffee shop. Porque ambos só estão de acordo no fato de que a maconha deve ser legalizada. Se você me perguntar por quê, as variantes lá sobre discussão dos direitos individuais, libertários e tal, coisas dessa natureza. Mas é diferente, né? Veja, não teve decreto, você fez pesquisas e tal, viu da viabilidade. Esses estados, eu não sei como é que está agora, eu não tenho acompanhado os efeitos da legalização, o que está acontecendo. Eu vejo de vez em quando alguns jornalistas comentarem, mas eu não tenho me dedicado a isso. Agora que eles estão vendo o que vai dar, não é? Legalizar o Canadá, por exemplo, praticamente vendia com receita médica. Essa história da receita médica é bem flexível,
Sim. Você tem insônia, dores musculares. Glaucoma. Isso, coisa simples. Você tem a receita e vai lá e compra. Agora eles liberaram para o uso recreativo. Né? Então, Portugal tem uma política muito flexível. Praticamente é legal. Não chega a ser, mas é muito flexível a política. Quando a gente fala de maconha, a gente lembra sempre da Holanda, né? Isso, que é o caso pioneiro, 76, né? Foi o primeiro a legalizar. A Holanda tem lá os problemas dela, né? Houve uma época que quis proibir, isso afetou muito o budget do turismo. Aí voltaram atrás. A Holanda tem um outro problema, né? Amsterdã, sobretudo, virou um distribuidor de drogas, não só de maconha. Sim. Esse foi um problema com que os holandeses se preocuparam muito. Trouxe uma certa flexibilidade para o consumo de outras drogas. Perfeito. Professor, vamos seguir em frente aqui. O senhor já citou o livro 3 vezes Zumbi. Eu queria que o senhor falasse um pouco dele. Estamos em novembro, mês da consciência negra. Aqui em Santos tem uma tradicional postura de flores no busto de Zumbi dos Palmares. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro, a construção da imagem de Zumbi. O quanto a imagem que a gente tem hoje do Zumbi encontra guarita no que está escrito, no que se sabe de fato sobre ele. É difícil, olha, veja, há personagens que a margem de você inventar sobre ele, digamos assim, é muito pequena. Porque você tem uma documentação muito vasta sobre o camarada, cercando muitas partes, e mesmo assim há uma certa flexibilidade. Mas aquilo é muito bem documentado. Não é o caso do Zumbi. Não é? E não é o caso do Quilombo de Palmares, porque veja, as pessoas falam Palmares, mas Palmares dura 100 anos. 1590, mais ou menos 1597, 1590, até 1600 e pouco. Então são 100 anos. É uma coisa muito complicada. O que você tem de documentação de Palmares? As sucessivas expedições que foram lá, que não estão falando do mesmo quilombo, porque ele se desloca geograficamente numa região, mas se desloca geograficamente. Então, uma hora ele está aqui, outra hora ele já não está mais aqui, ele está mais adiante. Então, ele se desloca muito geograficamente. Ele varia muito no tamanho. Há momentos em que ele está muito cheio, durante a Guerra Holandesa. Veja, os holandeses estão combatendo os portugueses os holandeses, e quem está cuidando da mão de obra escrava? Ninguém. Então, as fugas são muito grandes, o número de fugas é grande, e tal, o quilombo cresce muito durante o período holandês. Você tem expedições, inclusive dos holandeses, que relatam um pouco da vida no quilombo. Acabamos com o quilombo. Não acabamos com uma parte dele. Ele volta. Então, tem tudo isso, essa incerteza. E Zumbi é um homem? É um cargo? Difícil saber. Praticamente impossível. Vai falar, mas tem uma carta que diz que ele foi apresentado em praça pública, o corpo, todo martirizado, né, com os órgãos sexuais na boca, era um símbolo de humilhação, etc, etc. Sim, mas pode ter sido o último ocupante do cargo. Sim. Não necessariamente uma pessoa chamada Zumbi. Então, etimologicamente também a gente não sabe muito bem. Então, é difícil. É legítimo que se fixe a luta nele. Ora, escolher os seus antepassados é uma escolha, não é? Agora, certas coisas que é forçar demais a mão. Eu vejo, por exemplo, eu nunca ouvi falar na documentação de uma esposa de Zumbi. Posso estar enganado, e talvez esteja, mas me parece uma invenção recente. Como são invenções aquelas cartas que o Décio disse que encontrou, que ele nunca encontrou,
que falava de uma suposta infância de um menino zumbi. Não existe. Ninguém tem essas cartas. E é tão curioso porque é de uma mentalidade romântica. Por que Zumbi chefiou o Quilombo de Palmares? Porque ele foi o iniciado no latim, na cultura do branco. A ideia de um herói romântico que, pelo conhecimento, se liberta. É óbvio que essas cartas não existem. Então é muito difícil de você... O personagem é vago, você não sabe muito sobre ele. Né? Aí vem... Também se fala coisas óbvias em tom de novidade. Zumbi tinha escravos. Olha, nós estamos falando de uma sociedade escravista. Todo mundo tinha escravo. Não há fora da escravidão. Não há um oásis libertário que ostentava a Revolução Francesa ali na esquina. Não é? Todos tinham escravos. A escravidão era uma relação instituída socialmente. Então, o Zumbi provavelmente tinha escravos. Quais escravos? Provavelmente escravos que não queriam se juntar ao Quilombo. Perfeito. O livro se chama 3 vezes Zumbi. São 3 versões, 3 visões sobre... Uma primeira, só rapidamente, uma primeira visão, uma primeira versão é a que construíram dele os indivíduos que lutaram contra o Quilombo. Foram lá, batalharam, fizeram os relatos desses embates. E alguns contemporâneos que escreveram sobre o Quilombo. A segunda perspectiva, ela pega o século XIX e vai até mais ou menos a década de 40 do século XX. O que está aí fundamentalmente? O herói é o destruidor do Quilombo. O Quilombo é uma espécie de empecilho ao avanço da civilização. E aí, finalmente, esse último, que é o que a gente conhece. Não é? Me perguntaram uma vez, é uma invenção da esquerda? É uma invenção da historiografia de esquerda. Sem dúvida nenhuma. Mas isso não é demérito, nem mérito. É uma constatação histórica. É produto, basicamente, de associação entre classe oprimida, povo oprimido, a ideia de revolução e de quilombo, e depois isso migra para minorias. Ele passa a representar a luta de minorias. Essa é a última perspectiva que a gente tem. Não estou dizendo que não é legítimo, nada disso. É esse percurso, digamos assim. Perfeito. Professora, a produção me avisa que nós temos ainda mais 10 minutinhos, estamos no finalzinho, 5, 10? Pode ser 10? Tem uma pergunta desafio, estou me avisando aqui também, mas antes disso eu queria trazer a discussão aqui para temas um pouquinho mais atuais. O senhor já deve ter respondido a essa pergunta milhares de vezes, mas eu gosto sempre que entrevisto historiadores fazê-la novamente para saber a opinião dele a esse respeito, e parece que a sua ela é um pouco mais fluida do que a de outros. A questão de jornalistas que escrevem livros sobre história, fazem sucesso com livros sobre história, que não são tão fiéis quanto seriam livros escritos por historiadores. Como é que o senhor vê essa questão toda? Eu sei que o senhor tem o Laurentino Gomes, que é o grande expoente desse tipo de literatura, faz o prefácio de um livro seu. Qual é a sua visão sobre isso tudo? Então, vou fazer aqui uma provocação. Sou grato ao Laurentino. Nos abriu mercado. Abriu mercado para o leitor de história. A história não é um conhecimento hermético. Ela não tem uma linguagem específica, excludente, né? Como a teoria das cordas, o campo da mecânica quântica. São muito excludentes esses ambientes. A história não, ela é um ambiente convidativo. E outra coisa, ela tem uma função. A função é criar memórias conjuntas, memórias comuns. Não é? Se as pessoas não lerem, se não se identificarem com aquilo, babau, a função da história se foi. Não é? Porque essa é a função dela, nós não encontramos outra ainda para ela. Os historiadores fazem a história num registro. Nós somos mais detalhistas, né? Nós somos muito preocupados com a ideia de anacronismo, não colocar na boca dos outros que aquilo não seria possível numa época e tal.
jornalistas têm um pouco menos compromisso do que isso. A trama deles é um pouco menos densa. E outra coisa, eles usam muitas metáforas de proximidade, comparações com o tempo presente, porque eles querem atingir um certo tipo de leitor e atingir de um certo modo esse certo tipo de leitor. Coisa que o jornalista aqui fez um pouco com o senhor também durante essa entrevista, né? Eu acho que não há problema algum. Acho que nós convivemos. E veja, o Laurentino é profundamente respeitoso do trabalho do historiador. Ele diz lá que ele lê os historiadores frequentemente, né? Ele usa os historiadores. Eu não acho que haja conflito nenhum. Nosso grande problema é o seguinte: precisamos de historiadores que escrevam melhor e que consigam conquistar mercado. Porque há um mercado para os livros de história. O brasileiro se interessa pela história, não é? E hoje você tem uma reação muito grande a esse globalismo identitário. Veja, a opressão da mulher, não estou discutindo se ela existe ou se ela não existe, não é esse o problema. A opressão da mulher é um problema que pode estar aqui e pode estar no Botsuana. Mas a opressão, os problemas reais que vivem as mulheres de Santos, só em Santos é que se vive. E há problemas que só as mulheres brasileiras vivem. São nossos. Que tem a ver com as nossas discussões. Então, enquanto a gente tiver país ainda, é preciso fazer uma história nacional, em certo sentido. Para que nós tenhamos alguma identidade e consigamos partilhar um futuro possível. Não é? Porque se todos os nossos passados forem conflitantes, não haverá futuro possível para viver junto. Então, a história é fundamental. E eu acho que os jornalistas fazem isso, abrem mercado, criam leitores. Leitores, às vezes, que estão se preparando para ler, já que você quer a história dos historiadores. Mas, às vezes as pessoas acham que você fazer uma história acadêmica, uma história dos historiadores, você vai falar que nem certos discursos de ministros do Supremo, não vai aqui nenhuma ofensa, não é? Mas que é de uma retórica arrastada, terrivelmente, as coisas poderiam ser sintetizadas numa 2 linhas ali. Não é? Verdade. Como é que é ser historiador em um momento em que se tenta reescrever a história e que as narrativas acabam, a versão acaba, às vezes, tendo mais repercussão do que o fato em si? É complicado. Eu acho que tem um filósofo francês, o Alain Finkielkraut, ele sempre diz que o papel hoje do pensador das ciências morais, das ciências humanas, né, é restituir o senso de realidade para as pessoas. As pessoas perderam o senso de realidade. Há limites. O senso de realidade, há limites biológicos, por exemplo. Nós temos limites biológicos. A natureza não deixou tudo em aberto. Mas na cultura tudo em aberto. Mas a cultura tem balizas. Quer dizer, eu posso achar culturalmente que eu posso voar, mas se eu subir aqui da minha sacada e pular, a natureza vai mostrar evidentemente para mim que eu não consigo voar. Sem nenhum recurso, eu vou esborrachar no chão. É um limite da natureza. Então, restituir esse certo senso de realidade, acho que é um problema. Todos os historiadores responsáveis devem ter em mente. Porque senão, se tudo... E outra coisa também, parar com o acerto de contas do passado, né? As pessoas estão mortas. Estão mortas. Eu não tenho que defender o Borba Gato. O Borba Gato morreu. E faz muito tempo que o Borba Gato morreu. O que eu posso é contar uma história de como a vida era dura no tempo dos bandeirantes. Como aqueles homens reagiram mais ou menos a um meio hostil, de natureza terrível, em que você tinha que andar depois das 7 da noite com um pano na boca para que as baratas não entrassem dentro da sua boca. Então eu posso contar como essas pessoas reagiam, né, a esse mundo hostil, violento, que a sobrevivência estava sempre em jogo. Isso eu posso contar. Agora, julgar Borba Gato, aí já me parece um pouco complicado. E mesmo defendê-lo, porque ele está morto. E mesmo que você tenha aí os descendentes de Borba Gato, coitados, eles não podem arrastar isso a vida toda. Professor,
Temos aqui 2 minutinhos para encerrar. Eu queria deixar um espaço aqui para o senhor deixar uma última mensagem para quem está assistindo a gente. O gosto pela história. Eu acho que é fundamental. O gosto pela história não tem a ver só com uma coisa de museólogo ou de alfarrabista, nada disso. É o futuro. Futuro. Saber de onde você veio, por que caminhos você veio, o que nos trouxe até aqui juntos. É fundamental para que a gente projete um Brasil mais justo, melhor, que explore bem as suas potencialidades. Mas a gente precisa saber de onde a gente veio, como veio, de que modo veio. E não é tudo ruim. Isso é fundamental. Não é um passado de desgraças. Senão não estaríamos aqui. Certeza. Professor Jean Marcel Carvalho França, eu queria agradecer demais a sua gentileza em atender a gente, em bater esse papo. Muito obrigado. Foi um enorme prazer. E aqui a gente encerra mais esse papo da Tarrafa Literária 2021, ainda online. Esperamos que ano que vem a gente esteja lá no Teatro Guarani, fazendo presencialmente com os autores, junto com a gente, batendo aquele papo depois da mesa, com cada um ali autografando o livro. Isso faz muita falta, mas essa é apenas a terceira mesa. Queria agradecer ao José Luiz Tarran pela abertura. Está fazendo todas as outras mesas, né? Eu sou o mediador convidado apenas dessa mesa aqui. Queria agradecer muito a ele, parabenizar pela iniciativa, por manter, mesmo durante a pandemia, esse festival tão importante para despertar novos leitores. E tem muita coisa ainda aí pela frente. Fiquem ligados nas outras mesas, aqui nas redes sociais da Tarrafa Literária e também da Realejo Livros. Até a próxima!